Meu nome é Edward. Eu sou pastor na Síria, em Damasco. Minha esposa Hannah e eu temos 3 filhos adultos. Eles moram no exterior. Numa sexta-feira, eu cheguei de um culto. Estava cheio da presença de Deus. Ao mesmo tempo, nós nos sentimos perturbados, pois o dia havia começado com bombardeios e explosões. Mesmo sem saber quem foi atingido, nós sentíamos a dor. Vemos vídeos de mulheres, crianças e pessoas que não têm nada a ver com a guerra, mas estão mortas e feridas. Elas têm medo e choram. Dói muito ver isso. Cada vez que ouvimos explosões de granadas ou bombas, sofremos com as pessoas. A Síria encontra-se em uma terrível guerra civil. Diversos grupos islâmicos rebeldes lutam desde março de 2011 contra o governo de Assad e, ao mesmo tempo, entre si. Cada grupo recebe ajuda do exterior. Por meio disso, a guerra civil passou a envolver pessoas de outros países e está se expandindo. Muitos lugares já estão devastados. Edward, com sua esposa Hannah, exerce a função de pastor há 10 anos na capital síria, Damasco. Em meio à guerra civil, eles tentam ajudar os necessitados, porque a população é a mais atingida pela guerra. Milhões de pessoas estão fugindo e milhares foram mortos. Eles buscam refúgio no exterior ou vagam pelo país. Muitos dos atingidos são cristãos. Eles não sofrem apenas por causa da guerra. Os fiéis são alvos de ataques islâmicos. Algumas regiões já estão sob controle islâmico. Antes da guerra, a vida era normal. Íamos para o trabalho e para o culto. Nós tentávamos expandir nosso ministério, abrir novas portas, encontrar novos campos. Tentávamos diversas coisas. Estávamos construindo uma clínica médica. Começamos uma igreja no subúrbio de Damasco. E treinávamos pessoas para o ministério. Às sextas-feiras, os muçulmanos vão às mesquitas. Lá eles também se juntam para manifestar. Numa sexta-feira começaram os conflitos. Nossa vida mudou muito quando a guerra começou. Hoje ela é completamente diferente. Quando nós vamos para a cama à noite, ou temos que levantar, frequentemente ouvimos barulhos de explosões. Para mim, a guerra causa muito mais sofrimento do que nós podemos imaginar. Com o tempo, o número de mortes aumentará. Nós não podemos mensurar o tamanho dessa dor. É muito triste ver as famílias destruídas. Uma vez eu cheguei tarde da noite em casa. Eu vi um pai e sua esposa. Ele carregava um pequenino, uma criança de 2 anos. Nas suas mãos, eles seguravam também 2 outras crianças. Além disso, eles carregavam sacolas plásticas. Era meia-noite e eles andavam sem rumo. Não sabiam onde iriam dormir. Vagavam simplesmente sem destino. Eu vi em seu rosto que esse homem não estava somente acabado. Ele estava humilhado por ter falhado. Ele não pôde proteger sua família. Não conseguiu garantir um futuro seguro para eles. Talvez ele fosse antes um homem bem-sucedido, com casa e negócios próprios. Mas por causa da guerra, ele perdeu tudo. E agora, ele anda errante nas ruas e não sabe para onde ir. Isso dói realmente muito, muito.
Muitas famílias passam necessidade e sofrem a perda de pessoas amadas. Famílias foram destruídas. Cada um vai para um lugar diferente. Esse tipo de histórias nós ouvimos diariamente. Pessoas deixam as suas cidades e, quando se despedem, não sabem se um dia voltarão. Algo assim nunca aconteceu na Síria. Era inimaginável que isso pudesse acontecer. Tudo isso causou muita pressão em todos. Mais da metade dos membros da nossa igreja deixaram o país. Principalmente pessoas com crianças pequenas ou homens jovens, que não veem para si mais futuro nenhum na Síria. Eles deixaram na igreja realmente um enorme vácuo. Humanamente falando, nós vivemos numa situação perigosa. Mas sentimos claramente que Deus nos chamou para servi-lo no país. Nossas raízes cristãs na Síria são antigas. E como cristãos devemos ficar e realizar o trabalho da igreja neste tempo. Quem, senão nós, poderia espalhar as sementes do amor, do perdão e dos valores celestiais no nosso país? Nós e outros sírios olhamos para as nossas vidas antes da guerra e desejamos que as coisas pudessem ser como antes. Mesmo como igreja, encontramos, mesmo na mais profunda escuridão, grandes possibilidades. Mesmo que a vida não seja tão fácil como antes, espiritualmente falando, nós temos sido encorajados. Vemos que as pessoas buscam e perguntam pelo Senhor mais do que nunca. Isso nos encoraja e a igreja também. Em um domingo, tivemos um batismo. Muitos queriam ser batizados, mas nós não tínhamos tempo suficiente para discipulá-los. Então decidimos batizar somente 12. Eles são jovens. Um deles veio de um lar não cristão. Não é comum batizarmos pessoas assim, porque isso não é bem aceito pela sociedade. Mas ele disse: todos sabem que eu sou cristão. Até minha família sabe disso. Ninguém disse nada. Então, por favor, me batize. Nós decidimos esperar. E na manhã do domingo em que ele deveria ser batizado, ele decidiu colocar na sua página do Facebook uma declaração. Podemos ver o trabalho do Senhor na vida de um jovem como ele. Ele disse: a todos que me conhecem, hoje eu serei batizado. Eu venho de uma família não cristã. Eu amo minha família e meus amigos. Mas todos devem saber que eu sou um cristão e que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Somente em Jesus Cristo eu encontrei o Deus que apareceu para mim há 3 anos e me impediu de cometer suicídio 2 vezes. Ele é meu Senhor e Salvador. Ele devolveu minha autoestima. Ele é aquele que me ama incondicionalmente. Eu não fiz nada para merecer esse amor. Ele está comigo no meu sofrimento e nas minhas dúvidas. Ele enxuga as lágrimas dos meus olhos. Através da sua morte na cruz e da ressurreição, eu tenho um relacionamento com Deus como de pai e filho.
Ele é meu Senhor e Salvador. Todos devem saber disso. Eu creio que com isso, muitos irão me odiar e evitar. Não falarão mais comigo, me maltratarão, ou vão querer cuspir na minha cara e até me matar. Vocês devem saber, eu amo todos vocês, mesmo que vocês me matem. Eu amo vocês, pois Jesus me ensinou a amar a todos. Eu sou um cristão e pertenço ao Senhor Jesus Cristo, o único Deus vivo. Esse jovem mostra como Deus trabalha hoje. É um milagre ver como ele está pronto mesmo diante de todas as ameaças e como responde à perseguição com amor e perdão. Coisas assim nos encorajam. Tem muitas histórias desse tipo. Elas nos motivam como igreja nesses tempos difíceis. Depois que a guerra começou, nós descobrimos que o Senhor nos preparou para essa situação especial. O centro médico que abrimos antes da guerra, em 2006, agora é fundamental. Ele ajuda mais de 1.500 pessoas no subúrbio todo mês. A igreja que também abrimos na periferia é uma grande bênção, especialmente para os refugiados. As pessoas que preparamos podem agora assumir diversas posições. Por isso, nós agradecemos a Deus por tudo. É muito instigante ver e entender como Deus nos preparou para este tempo. Sim, a igreja ajuda muitas pessoas com necessidade, principalmente os refugiados do próprio país. Por meio de muitas oportunidades, o amor de Jesus é mostrado através da ajuda da igreja. Eu creio que o apoio que recebemos de pessoas e organizações tão especiais como a da Portas Abertas permite que a igreja realmente atenda às pessoas nas suas necessidades e, ao mesmo tempo, leva essas necessidades para as amorosas mãos de Jesus. Para mim, isso tem aberto portas. E eu creio que um dia nós veremos os resultados, mesmo que não os vejamos neste exato momento. Os efeitos a longo prazo aparecerão com os anos, pois as pessoas realmente estão apreciando o que a igreja está fazendo. Este é o paradoxo. De um lado, nós sabemos como tudo é tão doloroso. Choramos com as pessoas e sofremos com elas. Estamos todos no mesmo barco, mas ao mesmo tempo, nós vemos o trabalho do Senhor. A sua força nos ajuda a fazer com que Ele se torne Senhor para mais pessoas. Eu sempre penso nos jihadistas, que chegam do mundo todo para propagar ódio e escuridão no nosso país. Eles estão prontos a morrer por isso. A maioria dos sírios, possivelmente todos, não concordam com a presença dos extremistas. Eles não são parte da nossa cultura. E nunca foram. Especialmente entre os cristãos. Os jihadistas não matam só cristãos, mas também outros muçulmanos, pois eles querem que todos sejam como eles. Quem não é tido como infiel e deve morrer. Por isso nós os rejeitamos no nosso país. Apesar disso, uma história me emocionou. Uma família de Malula. Malula é uma antiga cidade cristã bem conhecida. Perdeu o pai um pouco antes da guerra. Depois disso, a mãe continuou vivendo com os filhos na cidade.
Quando essas pessoas que pertencem à Al-Qaeda chegaram a Malula, a mãe deixou a cidade com suas filhas e uma criança pequena. Mas seu filho de 23 anos decidiu, junto com outros homens jovens, ficar. Eles queriam proteger suas casas e propriedades. Então ele ficou em sua casa com um homem mais velho. A mãe, que já havia perdido o marido, contou que esses jihadistas pediram a seu filho que negasse Jesus e se tornasse muçulmano. O filho e o homem que estava com ele se olharam e decidiram. Estavam prontos para morrer por Jesus. Então essa mãe perdeu o seu filho também. Ele foi morto ali mesmo. Ela se sentia muito vitoriosa e orgulhosa dele. Ela chorava, mas ao mesmo tempo havia um tom vitorioso em sua voz. Ela estava muito orgulhosa porque seu filho não negou Jesus e estava pronto para morrer por ele. Isso me tocou profundamente e eu disse: louvado seja Deus por ainda termos pessoas assim no nosso país, que realmente se apegam a Jesus e à sua fé. Isso é um sinal de esperança para mim e para a igreja. Como a maioria dos sírios, eu também estou preocupado com a possibilidade dos jihadistas chegarem ao poder. Mesmo que eu não acredite totalmente nisso. Mas ninguém pode prever o futuro do país. Ainda mais do nosso ponto de vista, não sabemos o que está por trás de tudo. Não conhecemos todos os fatos. Mas, graças a Deus, nós temos a promessa do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por Ele. Confiamos nessa promessa, não importa o que o futuro nos traga. Nós sabemos que ela é verdadeira. Confiamos totalmente na soberania absoluta de Deus. Ele tem a palavra final. Confiamos em seu amor e bondade. Sabemos que somos propriedade dele. Somos seus filhos e ele é nosso pai. Por isso sabemos, não importa o que aconteça, um dia seu nome será glorificado em todo o país. A segurança e o futuro da igreja nunca estiveram nas mãos de políticos ou jihadistas, mas nas mãos de Deus. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Somos a igreja e isso nos dá total paz, estabilidade e confiança de que o futuro pertence ao nosso Senhor e à sua glória. Perdoar nossos inimigos e viver o perdão é o mais importante. Nós nos encorajamos e incentivamos nossa comunidade a fazer isso. Que é muito importante, pois tudo ao nosso redor nos induz ao ódio e à raiva. Sentimos por trás de tudo isso o poder do mal. Enxergamos toda essa crise como uma batalha espiritual. Vemos que o diabo é um assassino. Ele quer matar e se alegra em ver as pessoas morrerem.
Ele é um mentiroso e usa diferentes poderes e agentes para o seu propósito. Mas, como igreja, nós reconhecemos que o diabo é a força por trás desses poderes e agentes. Por isso, nós lutamos nessa batalha espiritual. E sabe de uma coisa? Vocês também podem participar. Ore contra esses poderes e escuridão, pelo fim do derramamento de sangue e contra todo o mal que se passa em nosso país. Todos os que têm um coração voltado à oração podem ajudar nessa luta. Eu creio que esse é um papel muito importante. Vocês têm influência sobre o que acontece nessa guerra. Nós vemos assim. Lutamos com oração e defendemos os valores do amor e do perdão. Deus nos deu a graça de amar todas as pessoas, indiferentemente dos seus objetivos políticos. Sabemos que o nosso dever e maior tarefa agora é amar a todos. Pois se não fizermos isso, não há nenhum sentido em ajudá-los. E se nós não queremos ajudá-los, não há nenhum sentido em pregar o Evangelho. Assim, o amor é essencial se a igreja realmente quer ser útil em nosso país. Nós não perdemos a esperança. Sabemos que uma vez Jesus Cristo, na estrada para Damasco, transformou um terrorista chamado Saulo no apóstolo Paulo. E nós ainda cremos nisso, pois sabemos que Jesus permanece o mesmo. Ele muda corações e transforma os maiores pecadores em homens de Deus. E isso nos faz manter a esperança. Nós ajudamos e encorajamos as pessoas a espalhar esse amor a todos. Confiamos que o Senhor responderá ao desejo do nosso coração. Jesus Cristo fala: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Tudo isso será o início das dores, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24. Esse testemunho representa a história de milhões de cristãos ao redor do mundo que são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Doe para projetos de sustento aos cristãos perseguidos, onde a necessidade é maior. Acesse o site portasabertas.org.br/doe/faces ou contate-nos através do WhatsApp 11 4949 5012.